Então, se liga, Wagner, que está começando a Talk Vagas UX 14, a importância do pensamento crítico. Um assunto bem pesado nessa volta de feriado para vocês. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, já deixa o seu like, compartilha com quem precisa de pensamento crítico. Não sei, vai que você conhece alguém, manda assim de indireto, de boa. Olha essa Talk, que legal, assiste aí, você está precisando. Você não precisa falar que a pessoa está precisando, mas você manda para ela. Recadinhos que a gente não tá tendo absolutamente nada essa semana, porque, como eu disse, a gente voltou de feriado. Mas tem um artigo novo de um autor bem legal chamado Fernando Picamilho. Eu não recomendo vocês lerem o artigo dele, mas quem sabe? Tá lá no nosso mídia, se vocês quiserem ver. É sobre... O que mesmo, acho que eu escrevi? Eu já não lembro. Eu costumo esquecer as coisas que eu escrevi. Você não lembra? Do zero ao avançado, para você não cair nesse conto, tá? A gente já teve aí alguns episódios sobre isso, então, por favor. Yas, você tá aqui para me ajudar, pelo amor de Deus. Não me deixa passar vergonha ao vivo. Gravado, enfim. As nossas últimas duas talks também estão no YouTube, que foi sobre carreira na gringa com a Agatha e metodologias ágeis e o X com a Isa. Assistam lá, muito legal também. Se você quiser apoiar a iniciativa, você pode contribuir mensalmente a partir de R$2 pelo Apoia-se ou comprar as nossas coisinhas. Tem camisa, tem caneca. Em breve a gente vai ter um guarda-chuva amarelo, com certeza eu vou comprar também. E não é merchan do How I Met Your Mother, é só da Vagas mesmo. Ou você pode doar pontualmente através do Pix. Então entra lá no nosso site, pode procurar a área do Apoia-se e passar esse dinheiro pra gente. Todo o valor levantado é investido na comunidade, incentivando a cultura de colaboração e conhecimento acessível para vocês que estão escutando a gente e os custos mensais pra gente manter o projeto, porque é caro, gente. Por favor, mandem dinheiro pra gente. www.vagasux.com.br e procura a aba Apoie a Iniciativa. Beleza? Show! Passando aqui, quem está aqui hoje apresentando para vocês? Eu, Fê e a Yas. Oi, Yas. Oi, boa noite. Nós dois. E hoje, cara, eu nem acredito que eu vou falar o nome dessa pessoa, mas se você estava escondido, sei lá, embaixo de uma pedra, e, não sei, às vezes você não tem televisão em casa, ou, aliás, televisão não. Um dia, quem sabe, né, Luan? A gente chega lá. Mas se você não tem internet na sua casa, você não conhece esse cara aqui, provavelmente. Se você tem, você conhece, que é o Luan. Então eu vou deixar o Luan se apresentar, para você que não conhece ele, você mora junto com o Patrick. Por favor, Luan. Salve, salve, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja a hora que você estiver ouvindo essa talk aqui de hoje. Quero agradecer aí, primeiramente, o convite que eu recebi. Faz um tempinho já que eu recebi o convite, a gente marcou, né, para a data de hoje estar participando aqui. Então, muitíssimo obrigado. Por mais que eu tenha aí o Papo de UX, o Semiose, eu fico sempre feliz e honrado por cada convite que eu recebo. Para mim é sempre uma honra e uma alegria poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e a gente juntar com outras pessoas que também têm conhecimento e a gente formar aí, como o título dessa talk de hoje, um pensamento crítico a respeito dos assuntos e tudo mais. Bom, e... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, você não sabe o quanto eu tava esperando pra estar esse salve, galera, assim, ao vivo não, né, mas não, mesmo, tá, pode continuar, Luan, desculpa. Bom, e para quem não me conhece, eu sou o Luan Matheus, eu sou de José Bonifácio, interiorzão de São Paulo, estou a mais de 500 quilômetros da capital paulista, sempre nasci, fui criado aqui, atualmente eu sou o pai da Débora, uma menina linda de 3 anos e 8 meses, eu amo churrasco, amo hambúrguer e amo fazer hambúrguer de churrasco. Como eu falei, sou o criador do Papo de UX, sozinho, né? Eu criei sozinho o Papo de UX e junto com o David Art, que é do Chief of Design, a gente criou junto aí o Semiose Podcast. E hoje, então, eu cuido de 2 podcasts aí que dá trabalho, mas é legal, é bacana. E atualmente estou como coordenador de design e pesquisa lá na Boa Vista. E é isso, trabalho com design desde os meus 15 anos. Atualmente estou com 32, então fazem 17 anos aí nessa labuta. Você tá novo ainda, tá? Adolescência, eu também. A gente tem 32 juntos. A gente tá novo. Aí, tamo junto, pô, anos 90. Exato. Ei, saudade dos anos 90. Esse dia eu tava vendo um vídeo, cara. Nossa, da época que eu passava a banheira do Gugu. Hoje seria proibido, né, cara? Com banheira certeza. do Gugu hoje não ia rolar, não, hein? Eu acho que a televisão dos anos 90, nada hoje passaria sem o pessoal dar uma criticada na internet forte.
Forte, lembra do El Chan, então, cara? Nossa. Nossa, nada. Lembro, não só lembro como dancei. Temos vídeos, mas vocês nunca verão isso, tá, gente? Olha Tá, só, com agora certeza. queremos vídeos, hein? Com certeza tem que rolar isso daí, ó. Um dia, quem sabe? Se vocês conseguirem bater aqui 99 pessoas no Natal, que eu posto um vídeo de eu dançando El Chan com 5 anos de Olha idade. só, gente, vamos compartilhar isso aí que eu quero ver esse vídeo, hein? Bora lá. Pessoal, mandem as perguntas aqui, porque vocês estão assistindo ao vivo no Discord. Se você está assistindo isso gravado, as talks acontecem no Discord da Vagas UX. Vocês entrem aqui, vocês vão poder mandar mensagens ao vivo. Então, galera, durante a talk, vocês podem mandar mensagens aqui. Mas a gente vai para a nossa primeira pergunta, que quem mandou foi o pessoal que mandou nas redes sociais, que aparecem aqui. E começando por uma bem básica. O que é pensamento crítico e por que ele é tão importante? Basicão. E aí, Luan? Beleza. Pô, eu vou falar, tudo que eu falar aqui, bom, vocês já vão saber que é a minha opinião, a minha visão a respeito desse assunto, né? Pode ser que você não concorde com isso e tá tudo bem, né? Eu acho que isso que é o legal, nem todo mundo tem que concordar com tudo. Eu acho que o bacana da vida é essa pluralidade de pensamentos e opiniões. E o pensamento crítico pode até parecer que quando você lê crítico, pode parecer aquela coisa assim, é você criticar alguma coisa. De certa forma, sim, né? É você criticar algo, mas embasado e fundamentado em informações e dados. Não é você simplesmente criticar algo, eu discordo do ponto X ali, eu não concordo com isso e acabou. Não. É você fazer uma reflexão, às vezes até uma autorreflexão sobre aquilo que você mesmo até acredita, né? E aí você vai, através de informações e dados que você buscou, você chega, às vezes, em uma outra vertente sobre aquela opinião que você tinha antes, ou você realmente reforça aquilo que você já sabia. E ele é importante porque ele é necessário para que a gente construa coisas novas, né? Senão, se a gente ficar sempre na nossa bolha, a gente não evolui como sociedade, como pessoas, né? Então, se a gente pensar que há algum tempo atrás a gente tinha a profissão de acendedor de lampião, né? Que era a pessoa que ficava acendendo os postes na rua ali pra gente ter iluminação na rua. E que hoje não existe mais. E que provavelmente alguém teve que ter um pensamento crítico a respeito daquilo e falar, poxa, será que a gente está fazendo isso da melhor forma eficiente? Será que existem outros caminhos de se fazer isso de forma mais eficiente? Então alguém teve que pensar e teve que buscar informação e provavelmente a pessoa os profissionais que trabalhavam acendendo o lampião, talvez não gostaram dessa informação de chegar que ia ter que mudar a forma como acendia os lampiões, né? Os que estavam nos postes, porque eles iam perder o seu trabalho ali, né? Então, mas desse pensamento crítico, dessa outra forma de se pensar e de se fazer alguma coisa, foi se evoluindo. E assim a gente vai se evoluindo como sociedade. Então, ter um pensamento crítico, pensar de formas diferentes, não aceitar tudo, só que também não é criticar toda hora, sem ser, como eu falei, criticar por criticar, e sim ter um embasamento, ter um fundamento sobre por que você está criticando aquilo e discordando daquilo. É super importante aí para a gente evoluir. E principalmente para quem trabalha com design, com essa parte de experiência do usuário, né? A gente não vai simplesmente falar que, sei lá, para um PM, para um PO, ou seja lá quem for o stakeholder responsável ali que a gente está atuando, que, não, eu não concordo por ir por esse caminho para o produto. Tá, mas por que você não concorda, né? A gente sempre brinca até nessa área de design a questão dos porquês, né? Da gente sempre questionar. E então a gente até trazendo isso também mais para nossa área, mas como uma visão mais ampla da vida, eu acho que é importante para tudo, assim, sabe? Você buscar evidência do porquê que você está falando aquilo. E aí eu queria entender também, fazendo a pergunta, dentro de outra pergunta que a gente fez, não necessariamente, assim, eu ia falar não necessariamente baseado em dados, mas do seu conhecimento, a sua vivência como pessoa. A gente poderia chamar isso de dados qualitativos da minha vida, quando você vai questionar assim, a pessoa que você está trabalhando. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Você pode ter tido uma experiência e, de certa forma, essa experiência é um dado, né? Porque você vai ter alguma informação ali. Então, por exemplo, você trabalhou, sei lá, num aplicativo
e aí você foi por um caminho X que não foi legal. Sei lá, você fez um teste de usabilidade e você fez um roteiro de uma forma que você viu que não foi bacana o resultado que você teve. Então você tem ali, de certa forma, uma experiência baseada naquilo, e que agora alguém tá falando para você seguir o mesmo caminho, lá da mesma forma que foi feito, que você viu que não foi legal, que não trouxe um resultado bacana. É a sua experiência, mas de certa forma você tem um dado ali, você viveu aquilo é real, e você tem aquelas informações para poder se basear nela e criticar, ter esse pensamento crítico e não seguir aquele caminho novamente, porque você viu que não é legal, sabe? Às vezes até como você, sei lá, pegar uma estrada para uma rodovia e você sabe que ela tá com muitos buracos e você vai por ela e aí você fura o pneu por conta de vários buracos e aí você sabe que aquela estrada ainda não foi arrumada e você precisa ir para do ponto X pro ponto Y novamente, tem que passar por aquela estrada, mas você procura uma outra estrada porque você sabe que, baseado no que você já experienciou, que vai furar o seu pneu novamente, provavelmente. Então você vai buscar outra forma de chegar até onde você gostaria de chegar. Maravilhoso. Eu só não vou fazer a próxima pergunta porque ela já está aqui. Como é que a gente pode, pensando, assim, se eu... Deixa eu ler a pergunta primeiro, né, gente? Como podemos diferenciar o pensamento crítico de uma preferência pessoal? Que tá em português. Porque, da mesma forma que eu perguntei com as experiências pessoais que a gente teve, como é que eu consigo trocar, fazer essa diferenciação? Eu acredito que a diferenciação vai ser baseado realmente no fato, sabe? Nos fatos que estão sendo apresentados. É claro que a gente sempre vai ter uma tendência para um lado do que para o outro. E assim, a gente pode até pegar, por exemplo, passou a política aqui há pouco tempo, né? Tem pessoas que queriam o candidato X, outros queriam o candidato Y, mas o que eu via muito desses querer o candidato X ou Y, muito baseado nessa preferência pessoal das pessoas, assim, né? Tipo, eu prefiro, mas não tava trazendo de fato dados e informações, sabe? Era só uma preferência por gosto, sabe? Por gostar do X ou gostar do Y. E eu acho que, de certa forma, até a gente empobrece essa discussão, né? E as pessoas até, eu acho ruim, né? Quem acaba brigando por conta disso, que eu acho que seria muito mais saudável, muito mais relevante para todo mundo se a gente discutisse política, mesmo eu discordando, sei lá, de você, Fê, e você discordando de mim, a gente conseguisse discutir sobre isso, sabe? Ter esse pensamento crítico sobre a política de fato, trazendo informação e falando, mas o candidato X fez isso, 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 baseado num fato mesmo, sabe? E você, não, mas o candidato Y também fez isso, isso, baseado nisso aqui. E a gente começar a ter essa reflexão, e não simplesmente porque eu gosto do X ou eu gosto do Y, sabe? Porque eu posso gostar de algo, só que mesmo eu gostando de algo, eu tenho que, às vezes, deixar de lado esse meu gosto, porque os dados e as informações me mostram que é melhor ir por outro caminho, ainda que eu não goste desse outro caminho, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui meio... Pode ser até grotesco, mas... eu não gosto de brócolis. Eu não gosto de brócolis. Eu não gosto de comer brócolis e tipo, beleza. Mas eu sei que brócolis faz bem. Baseado em dados e informações de que brócolis faz bem para minha saúde, mesmo eu não gostando de brócolis, que é uma preferência pessoal minha, eu não gosto de brócolis, eu como brócolis, porque baseado em dados e informações nutricionais, eu sei que aquele alimento vai fazer bem para minha saúde. Então não importa se eu goste ou não goste, eu vou comer brócolis porque ele me faz bem, sabe? Então, e isso é uma forma da gente pensar de forma crítica, né? De ter esse pensamento crítico, que é que ainda que a gente não goste de algo, mas se aquele algo ele faz bem, é o melhor caminho que a gente tem no momento, a gente tem que aceitar aquele caminho que é o melhor, pelo menos pro momento, sabe? Pelo menos essa é o meu pensamento crítico a respeito disso. Não sei se faz sentido para você aí, Fê, para Yas também, pro pessoal que tá nos ouvindo aqui também, pode mandar no chat aí, galera. Assim, eu acho que super faz sentido quando você estava falando da gente ter a preferência pelo político X ou Y, a gente às vezes ter a preferência por um candidato, apesar da crítica que você pode fazer a ele ou não, né? Você não gosta 100% daquilo. Você tem, e eu acho que era mais ou menos isso que falta. É você
apoiar uma coisa 100% e odiar outra coisa 100% e você não conseguir juntar o que você aprendeu ao longo da sua vida para falar, poxa, isso aqui não é tão bom. E aí uma outra pergunta que eu queria fazer em cima disso, quando a gente acaba usando o que a gente conhece para reafirmar a nossa posição, né? Você tem aquela fé cega sobre o que você está falando. O que que isso implica no nosso pensamento crítico? Cara, implica da gente ficar vivendo, de certa forma, uma bolha mesmo, né? Tipo, e hoje, de certa forma, os algoritmos das redes sociais acaba fazendo com que a gente fique nessa bolha, né? Então, igual você falou, pô, eu tenho uma fé cega, sei lá, eu acredito que, sei lá, eu acredito na Terra plana. Pode ser que alguém que está ouvindo a gente aqui acredite, tá tudo bem, tá, gente? É que eu não acredito, mas tem gente que acredita em Terra plana, beleza? Aí você fica tão cego em acreditar que a Terra é plana e tudo que você vai pesquisar, seja no Instagram, Facebook, no YouTube, em qualquer comunidade, e também você começa a participar só de comunidade que só pessoas acreditam em Terra plana, que aí você fica realmente nessa bolha e nesse universo achando que a Terra é plana. E você não quer nem ouvir que a Terra não é plana. Para você é isso e acabou. E aí o perigo disso é que você não consegue ter essas discussões para que a gente melhore como sociedade. Como eu falei no começo, sabe? Tinha lá a pessoa que acendia lampião na rua e que alguém viu que aquilo talvez não seria legal, que daria para melhorar, sabe? E aí, só que aí quando você vai conversar com pessoas que são totalmente cegas na crença daquilo que a pessoa acredita, ela às vezes não consegue nem ter um diálogo. Ela não aceita o pensamento diferente do outro. E eu, às vezes, acho tão irônico, porque hoje é tão discutido sobre aceitar o diferente, a gente fala tanto em aceitar o diferente, só que eu vejo muitas pessoas não aceitando os pensamentos diferentes, sabe? Assim, pô, você pensa diferente, mas aí eu falo que tem que aceitar o diferente, mas se é o outro pensando diferente, eu não aceito, sabe? Eu acho isso ruim, porque a gente acaba deixando a discussão muito rasa, sabe? Porque a gente acaba vivendo nossa bolha, a gente só vai falar daquilo que a gente gosta de ouvir, e nem sempre aquilo que a gente gosta de ouvir é o melhor caminho. E trazendo isso para dentro de uma empresa, se você tem, por exemplo, diretores, diretoria, a galera da liderança ali que está sempre na mesma forma de pensar, e ninguém faz um pensamento crítico a respeito daquela forma de pensar, a gente pode quebrar uma empresa, porque ela pode estar indo para um caminho errado, sabe? Só que aí se todo mundo pensar igual, todo mundo só abaixar a cabeça e seguir aquela ordem, digamos assim, não tiver alguém que vai pensar de forma diferente, de ter esse pensamento crítico baseado nas informações, experiências e tudo mais, a empresa pode quebrar mesmo, pode ir à falência, cara, porque vai sempre fazer a mesma coisa e não vai ter inovação. Então a gente sempre fala sobre inovar, inovar, inovar. A questão da inovação, ela vem através de pensamento crítico, através de pessoas que pensam diferentes, que você junta pessoas que têm experiências diferentes, vivências diferentes, e aí você consegue construir algo diferente, algo bacana, sabe? Eu tenho certeza que aqui da comunidade do Vagas UX tem pessoas que pensam totalmente diferentes, sabe? Cada um, às vezes, seguindo uma iniciativa dentro da comunidade, mas que pensam diferentes. Às vezes tem pensamentos semelhantes, né? De compartilhar conhecimento de forma gratuita e tudo mais, mas cada um, às vezes, tem uma forma de pensar a respeito disso, e é isso que consegue ter força para conseguir fazer a comunidade crescer e tudo mais, sabe? E é engraçado porque a gente fica nessa de 100% para lá, 100% para cá, e a gente fala que tem que ter, como você disse agora, a gente precisa ter uma equipe plural para conseguir discutir sobre os assuntos e chegar ali em algum meio termo para seguir dentro da empresa. E parece que são dois mundos apartados, né? O mundo onde eu estou fora do meu trabalho e o mundo onde eu estou no meu trabalho. E você tem pessoas que têm atitudes diferentes nesses dois meios. Sim. Mas enfim. Pensa o seguinte, assim, o cenário político. Eu, particularmente, não fiquei totalmente feliz com todo o resultado da política desse ano. Mas, de certa forma, eu vi que existe um equilíbrio. Por exemplo, de um lado, do candidato X, teve um monte de gente que ganhou do Congresso, tal, tal, tal. Só que do lado do presidente, foi outra pessoa que ganhou. Então eu vejo como um equilíbrio, sabe?
Porque se tem só pessoas tendenciosas de um lado, eu acho muito perigoso e não tão saudável assim para se liderar um país, sabe? A mesma coisa, tipo, lideranças de empresas, sabe? Fala assim, tipo, pô, mas é só um tipo de pessoa, né? De persona que tem na liderança. Isso tá errado, a gente vê que é algo ruim, que não tem uma pluralidade. Então a gente hoje luta para que tenha uma pluralidade na liderança das grandes empresas, né? E tudo mais. Por quê? Porque isso é bom. É a mesma coisa na política. Tem que ter esse equilíbrio. Se tiver só, sei lá, tiver só a esquerda governando tudo, todos os governadores, senadores, deputados, eu acho que a chance de fazer algo ruim para o país é maior. Agora, quando você tem um equilíbrio, um pouco de um lado, um pouco do outro, vai ter as oposições, os pensamentos críticos diferentes umas das outras pessoas. Então, eu acredito que é mais saudável o país andar dessa forma do que só por um lado, sabe? Ainda que eu não goste, mas eu acredito que é melhor, pelo menos atualmente, para o nosso país, assim, a forma como eu vejo, sabe? Eu sei que a gente está puxando muito para o lado da política, gente, mas só fazendo um paralelo aqui, o pensamento crítico ele vem da Grécia e o nosso modelo de democracia também vem da Grécia, então é fácil a gente dar esses exemplos relacionados à política, porque ela tem muito disso, da gente ter políticos plurais que fazem que representam a sociedade no seu total, ou deveriam pelo menos representar, né? E, enfim, esse paralelo é fácil a gente fazer. Sim, e assim, política, há um tempo atrás também eu achava ruim, às vezes, quando se falava a palavra política, eu falava, não, nossa, tem que falar disso, mas depois que eu comecei a ocupar o papel de liderança, eu vi que design e a parte de liderança é muito jogo político. E quando se fala esse jogo político, não é a política ruim que a gente vê, a roubalheira, nada disso. E sim a política no âmbito que a gente faz político o tempo todo, sabe? Tá aqui, participar aqui de uma comunidade é política, sabe? Só que a gente busca fazer uma política de forma saudável, entendeu? Diferente de muitos aí que às vezes estão no governo. Mas a política, ela é o tempo todo, a gente está envolvido com política o tempo todo, sabe? E dentro de empresas, para a gente poder fazer com que o design avance dentro das empresas, a gente pensar sobre essa questão de experiência do usuário, acessibilidade, tudo isso envolve muitas questões políticas até chegar na ponta para as pessoas que vão usar os produtos que a gente trabalha, sabe? E isso o dia inteiro, o tempo todo, é decisão que a gente tem que tomar. Então, não queiram correr do assunto política, pelo contrário, queiram entender, sabe? O pensamento crítico faz parte disso, assim como persuasão, entre outras habilidades comportamentais que a gente tem. Tô vendo a galera digitar aqui, gente, mas eu vou passar para a próxima pergunta, tá? Mas depois a Yas traz a pergunta de vocês, beleza? Aham. Segura aí, segura esse pensamento aí, manda logo. Vamos para a próxima. Como procurar fontes confiáveis em tempos de fake news? Notícias falsas. Então, né, gente? A gente está falando de política, a gente vai continuar ainda um pouquinho. E aí, Luan? Hoje é complicado, cara. Realmente, tipo, tem uma frase do Emicida, pra quem curte Emicida, eu gosto do Emicida, que ele fala, né? Na era da informação, a burrice dando as cartas, né? Hoje tem tanta informação e a gente às vezes fica, por ter tanta informação, por ter o acesso a essa informação de forma rápida, né? A gente tá batendo um papo aqui, eu tô no meu computador. Se eu der 2, 3 cliques, eu vou pra qualquer lugar, assim, tipo, ouço qualquer música, né? É muito rápido. Como você tem a mesma idade que eu, Fê, eu acredito que você é da época que a gente queria ouvir uma música, tinha que baixar, sei lá, pelo Kazaa Emule, era uma vida. E às vezes quando vinha, às vezes vinha vírus ainda, né? A gente colocava lá pra baixar e vinha vírus. Às vezes vinha um pornô no meio que a gente nem queria, aparece lá, você fala, meu Deus do céu, eu só queria ouvir uma música, cara. Ouvir uma Sabe? música totalmente diferente, normalzíssimo. Então, era complicado, sabe? Agora, hoje não, hoje tá mais fácil. Eu acho que por essa facilidade, eu tenho a percepção que nós nos tornamos mais preguiçosos, sabe? Em querer buscar a informação, em querer buscar a informação verdadeira. Uma das formas que eu acredito de não cair em fake news é não ver a primeira notícia que você lê, você já aceitar aquilo. É você ter um pensamento crítico sobre aquilo. Sabe, chegou uma notícia pra você, mas será que é isso mesmo? Será que essa informação é válida mesmo? Da onde que ela veio, sabe? Quem tá me falando isso? Da onde ele tirou esses dados? Principalmente que vem, às vezes, com números, né? Tá, mas da onde tá essa fonte de informação desses números? Da onde que ele tirou isso daí?
Ele fez uma pesquisa, que se fez uma pesquisa, qual foi o instituto que fez a pesquisa, qual foi a empresa que fez a pesquisa, essa empresa tá ligado com quem também, porque às vezes pode ter empresas por trás ligadas com alguém que quer criar uma notícia falsa. E, por conta de narrativas, tem pessoas que investem nisso, infelizmente. Então você começa a desconfiar dessas coisas, sabe? Só que é um desconfiar buscando informação, não simplesmente falar, isso aqui é falso, tá? Baseado em que você tá falando que é falso? Ou, isso é verdadeiro, tá? Baseado em que você tá falando que é verdadeiro? Então eu acredito que é sempre a gente ter esse pensamento crítico sobre as informações que estão chegando pra gente. E assim, uma das fontes confiáveis de informação hoje em dia, né, por ter... tem bastante coisa boa na internet também, né? Tem bastante artigo, bastante coisa da hora. Mas eu acredito que os livros, né? Se a gente quer, por exemplo, ir pro lado do estudo, um livro ele tem uma criticidade muito maior para ser lançado, né? Tem às vezes editoras por trás. Então, para se falar uma besteira muito grande em livros é mais complexo, é mais difícil. Não é tão simples e tão barato se sair fazendo um livro aí e publicando em grandes editoras. Então, investir em livros eu acho que é uma boa forma de você buscar informação e conhecimento de forma mais confiável. Como eu falei, claro, existem muitos artigos, muito conteúdo na internet, assim como o nosso papo aqui de hoje, essa talk, os podcasts que a gente faz. O Fê falou também que escreveu um artigo lá que tem pro pessoal tá lendo, né? Sobre essa questão de ser especialista em 30 dias, né, Fê? Mais ou menos isso aí. Aí, ó. A gente tá falando de fake news, apareceu mais uma aí, ó. Aí, ó, pois é. Então, pessoal, eu acredito que é por esse caminho, sabe? A forma como eu vejo, de questionar a informação quando chega, não aceitar de cara, sabe? Às vezes minha esposa vê algumas coisas no Instagram, ela olha e fala, nossa, olha isso aqui. Eu falo, tá, mas peraí, da onde que veio isso, sabe? Eu sou até um pouquinho chato, mas é melhor ser assim e você ter a informação correta, saber o que tá acontecendo, do que sair acreditando em todas as narrativas que hoje são empregadas, infelizmente, porque a gente tá na era de muita, muita construção de conteúdo. Mas no meio desse bololô, acaba tendo coisa boa e tendo coisa ruim. A gente tem que aprender a filtrar a informação. Eu acho que aprender a fazer esse filtro não é algo fácil, dá trabalho, gasta energia, gasta tempo, mas é isso. É isso, a gente tem que gastar tempo, investir tempo nisso, para que se a gente quiser ter informação e conhecimento de forma mais profunda sobre determinados assuntos, né? O Fê mesmo falou que foi dar uma estudada sobre o lance do pensamento crítico. Você tem que ir mergulhando, você tem que ir aprofundando a informação ali para ter certeza sobre aquilo que você vai falar, né? Tipo, sobre o que você vai fazer. Uma parada que eu faço eu já fiz, por exemplo, eu já comecei uma vez a fazer teologia. E quando às vezes eu vou ministrar na igreja alguma coisa, eu sempre pego o texto e vou da Bíblia ali e vou desmiuçando ele para ter certeza daquilo que eu vou ensinar pra galera. Eu não gosto de simplesmente ensinar algo que eu não tenho certeza sobre aquilo. Então, às vezes eu pego o texto antigo, vou ver por que a pessoa falou aquilo, por que escreveram aquilo, qual era o contexto da época, faz sentido, como é que a gente pode fazer sentido hoje, como é que a gente aplica isso na nossa vida pra gente ser um ser humano melhor e etc, 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 sabe? Então a gente vai buscar essa informação. E isso leva tempo. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, para eu fazer às vezes uma palestra que eu dou na igreja de meia hora, eu gasto às vezes 4, 5 horas para fazer alguns tópicos, para me dar referência sobre aquilo que eu vou falar, mas para falar com precisão sobre aquela informação ser verídica, sabe? Então a gente tem que investir tempo, sabe? Gasta tempo, não tem jeito, sabe? Mas eu acredito que é válido estar se fazendo isso, né? Principalmente, como eu disse hoje, nessa enxurrada de informação que a gente tem. E não ficar preso a só um tipo de site também, né? Às vezes a gente só lê aquilo que a gente, como eu falei, da nossa bolha, né? Eu só leio, sei lá, só leio o jornal X. Começa a ler também o jornal Y, começa a ler o jornal Z, começa a ler outros tipos de portais diferentes para você ir traçando esses tipos de informação e começar a validar qual que é real, qual que não é real. É muito isso, gente. O artigo que o Luan falou, que eu escrevi, ele tem acho que 8 minutos de leitura no Medium. Eu demorei, sei lá, uns 20 dias para escrever ele. Olha aí, procurando fonte, procurando pra ver se eu não tava escrevendo nenhuma besteira, até porque, né, gente? Passar vergonha na internet hoje é fácil. Então a gente fica o tem resto da vida, né? Justamente, meu flogão já apagou, mas isso aqui provavelmente vai ficar pra sempre. Nossa, Então... o flogão, cara. Pô, saudades do flogão, hein?
Então, assim, é bem isso, a gente tem que sempre pesquisar. Yas, como é que tá o chat? O pessoal tá animado agora já. O pessoal tá colocando algumas perguntinhas. Calma aí. A Érica. Pra gente que tem que pensar no usuário, é importante entender a diferença de pensamento, né? Faz parte da empatia de colocar-se no lugar do outro. A Érica falou. Sim, faz parte. É claro que assim, o lance da empatia, eu gosto muito de eu gostava, né? Na verdade eu gosto, mas é que faz tempo que eu não assisto. Não sei se vocês já viram os vídeos do aquele Pedro Calabres. Ele é neurocientista, sabe? O cara manja pra caramba. Aí teve um dia que ele tava Não, comentando. Oi? não conheço. Aí teve um dia que ele tava comentando a respeito dessa coisa de tipo, é, do outro chegar pra pessoa e falar assim: Ah, você não sabe o que eu estou sentindo. E aí, se ele for pro lado racional da coisa, ele falar: Não tem como eu saber e nunca vou saber, a não ser que pegue o meu cérebro e coloque no seu lugar aí, entendeu? Então, tipo, o lance da gente realmente se colocar no lugar do outro é algo impossível de se acontecer. Sabe? Tipo, não tem como a gente ligar as nossas terminações nervosas no corpo do outro e saber exatamente o que o outro tá sentindo. O que a gente faz, de fato, é ter aquele sentimento de, poxa, será que realmente essa pessoa tá bem, não tá bem, sabe? O saber exatamente o que a pessoa tá sentindo não dá. Mas a gente tem uma percepção a respeito do que, como que aquela pessoa pode estar se sentindo, né? Então, ter de fato esse tipo de pensamento também, de saber que a gente não vai ter como estar realmente no lugar do outro, mas a gente vai chegar num limite, e aquele limite depois pra frente não tem como a gente saber, é só a pessoa mesmo, às vezes relatando algo do tipo, também eu acho que é super importante, sabe? Mara, temos mais coisas no chat, Yas? Ah, a Erika colocou ali, não no literal, mas no pensar antes de agir, levando em consideração ao que vai causar no outro. Ah, sim, com certeza, com certeza. Pensar que, sei lá, às vezes a gente tá fazendo uma funcionalidade que pode afetar por exemplo, eu já fiquei afetado às vezes, assim, de ficar nervoso, sabe? De tentar fazer alguma coisa pelo celular, às vezes num aplicativo, e não ir, e daquilo me estressar, sabe? De me estressar e falar, meu Deus, aí eu parar e pensar, por que eu tô estressado por causa de um aplicativo, sabe? E aí parar, né? Parar, refletir e ver que eu fiquei nervoso por causa de um aplicativo que não tinha uma boa usabilidade, cara. E imagina às vezes o tanto que isso não pode acontecer com as pessoas, sabe? De ficarem nervosas ou tentarem fazer algumas coisas, é, principalmente com relação ao que eu vejo, assim, dessa questão de usabilidade com relação a banco. A minha mãe, ela tem mais de 60 anos. Então ela tem um pouco mais de dificuldade com relação a usar esses aplicativos relacionados com bancos, assim, no celular, né? E para ela é mais difícil, então ela nem usa, sabe? E ela tem uma dificuldade com esse tipo de coisa, sabe? De aplicativo, de produto e tudo mais. E ela às vezes acaba ficando nervosa, acaba ficando chateada. E como que a gente, como designer, pode lidar com esse tipo de situação para melhorar e causar impactos mais positivos, né? Eu acho que eu acredito que seja isso que ela colocou ali no chat, né, a Erika? Eu acho que é muito o que você falou agora na outra resposta para a Érica, que para a gente pegar, aprender de várias fontes. Você, como designer, quanto mais repertório você tiver. Eu estava lendo o livro agora, eu super vou esquecer o nome de quem escreveu, que é Design com Neurociências. Vocês vão saber quem é, com certeza. A do Alex. Isso, nossa, obrigado, Luan. E, cara, ele foi estudar neurociência. E há um tempo atrás, eu tava super querendo fazer há um tempo atrás, não, vai, gente, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, eu tava querendo fazer uma pós em psicologia antes de fazer minha primeira pós em design. E falaram que eu ia sofrer preconceito, porque o pessoal de psicologia é muito fechado, eles não iam deixar a pessoa que fez design entrar. Na época eu tava começando a trabalhar com experiência. É, então, e hoje pô, tem um monte de gente de psicologia querendo vir para design. O mundo é meio louco, né? Então, e aí não só psicologia, tá, gente? É importante vocês fazerem essa formação, acho que para tudo, né? Você ter mais insumo de tudo quanto é canto. Sim, com certeza. E quanto mais a gente vai ficando velho, pelo menos deveria ser assim, talvez não é com todo mundo, mas deveria, quanto mais a gente vai passando nossos anos,
mais repertório a gente vai construindo, né? Então, É que às você vezes pode até... acumular burrice também, né? Você não acumula só inteligência. O correto é que a gente vai melhorando, né? Então, seria o melhor, né? Digamos assim, seria o melhor. Mas a gente sabe que nem sempre acontece, mas tá tudo bem. Eu até brinco, eu falo, eu queria ter o mesmo conhecimento que eu tenho relacionado com academia, nutrição que eu tenho hoje, do que há 8 anos atrás, quando eu comecei, sabe? Eu comecei, eu sabia pouca coisa, treinar e tudo mais. Hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia há 8 anos atrás, mas ainda não sei tudo, saber tudo não é impossível. Então eu gostaria de, sei lá, voltar 8 anos com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, sabe? Eu acho que é esse tipo de sensação, eu acredito que é gostoso ter, né? A gente olhar pra trás e falar, nossa, queria ter a mesma energia que eu tinha há 10 anos atrás, mas com o conhecimento que eu tenho hoje. Então quer dizer, pô, valeu a pena ter se esforçado durante esses 10 anos que se passaram, ter buscado conhecimento, porque você olha pra trás e vê que valeu a pena todo o conhecimento que você adquiriu ao longo dessa jornada de 10 anos que se passaram, sabe? E eu acho que assim vai ser quando a gente estiver velhinho, sei lá. Por exemplo, a gente tá fazendo essa talk hoje, pode ser que daqui 5 anos eu falo, nossa, eu queria estar fazendo essa talk sobre pensamento crítico hoje, porque em 5 anos aprendi mais isso e aquilo, sabe? Pelo menos eu espero que o Luan do futuro, daqui 5 anos, tenha esse tipo de sensação, sabe? Não queira parar de aprender. E aí, a Exatamente. última perguntinha aqui do chat. Sim, tô aguardando. A Vix perguntou como lidar com uma cultura de falta de pensamento crítico e objetividade em ambiente de trabalho, principalmente quando somos júniores e não temos tanta voz, entre aspas, nesse início de carreira em certos ambientes. Vamos lá, que eu acho que talvez seja 2 perguntas, né? Primeira pergunta é como lidar com uma cultura de falta de pensamento crítico em ambientes de trabalho. A cultura de uma empresa, ela é feita, se a gente parar para pensar, o que é cultura, né? A palavra cultura, ela vem ali de cultivar. E como que a gente faz para cultivar algo? A gente investe tempo em algo. Então, eu quero plantar um pé de jabuticaba, eu vou ter que ir lá preparar o terreno, onde eu vou plantar esse pé de jabuticaba, às vezes eu vou pegar uma muda de jabuticaba, vou lá, vou plantar, vou cuidar desse pé, um dia ele vai crescer e um dia ele vai dar fruto. A cultura, ela é da mesma forma, porque ela vem disso, de cultivar. Então a gente tem que investir tempo. Se a gente está num ambiente que não tem essa cultura e a gente gostaria que tivesse, a gente pode ser a pessoa transformadora daquele ambiente para essa cultura. E como a gente faz isso? Investindo tempo, sabe? É a gente dedicar tempo para que isso aconteça. E aí a gente pode fazer alguns tipos de ações. Por exemplo, tem algumas empresas que em alguns times de design tem as guildas, por exemplo, né? Não sei se quem aqui já ouviu falar nisso, mas tem alguns que são os grupos que se cria sobre determinado assunto para evoluir não só as pessoas que estão no grupo, mas todo o time ali. Então você pode criar uma guilda a respeito de pensamento crítico, por exemplo, e vocês trabalharem em ações com o time. Pelo menos você começa ali com o time de design, você talvez vai começar com a empresa como um todo, porque a empresa como um todo pode ser muito grande, você pode começar menor ali. Então você pode estar começando com o seu time de design, fazendo essa guilda, construindo esse grupo de pessoas que acreditam que ter pensamento crítico é bacana. E aí você começa a fazer algumas ações, fazer, sei lá, workshops, criar debates de discussões sobre para explicar o que é pensamento crítico, às vezes como fazer um clube de leitura, comprar um livro que fale a respeito desse assunto e a galera começar a ler e discutir a respeito. Então são alguns tipos de ações que você pode estar fazendo para que isso aconteça com o tempo. Não vai ser algo que vai acontecer do dia para noite, né? Então, você não vai começar um clube da leitura e em 6 meses está todo mundo já com pensamento crítico e bem objetivo e tudo mais. Não é assim. Como eu falei, leva tempo, mas é possível de se fazer, sabe? Então, é possível que aconteça. Mas vai de você querer investir esse tempo nisso, você está disposta a investir energia nisso, porque dá trabalho. Mas você pode ser uma pessoa que vai transformar esse ambiente e trazer uma cultura diferente onde a gente está. Por que eu falo isso até? Porque lembrando que as empresas que a gente trabalha são feitas de pessoas, gente. A empresa, por mais que tenha um CNPJ lá, é feito
por a gente, por mim, por vocês que estão nos ouvindo aqui, é a gente que faz a empresa, sabe? Se a gente sair, não tem empresa, sabe? São as pessoas que são essa empresa, né? Então, se a gente não gosta do ambiente e a gente às vezes tem essa possibilidade de se criar algumas ações que vão gerar impacto positivo daquilo que a gente acredita, vamos começar a fazer essas ações, sabe? Claro que eu sei que existem ambientes que não te deixa fazer isso, é mais travado, tal, e aí às vezes você pode falar, então esse ambiente não é pra mim, vou procurar outro lugar, sabe? Mas agora tá difícil encontrar um trampo, então você segura um pouco o rojão ali e vai procurando até uma hora que você zarpa dali e vai pra um lugar que você tem uma oportunidade melhor. E assim é a vida, sabe? Eu acho que não adianta a gente às vezes só reclamar que o ambiente não tá legal, mas a gente não fazer alguma coisa, sabe? A gente não tomar alguma atitude para que aquilo mude. Então a gente pode ser essa pessoa que vai mudar. Só como eu falei, dá trabalho. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. Sobre a questão de quando somos júniores e não temos tanta voz. Às vezes esse lance de ser júnior e não ter tanta voz, talvez é mais porque o júnior, em alguns júniors, né, eu não posso generalizar, não traz às vezes uma informação baseado no dado, sabe? Traz uma informação, porque às vezes a gente sabe que o caminho X ele é bom. Tá, mas ele é bom por causa de quê? Quais são os benefícios? Quais são as informações realmente relevantes, informações e dados realmente que comprovem que esse caminho X é bom? Tem júniors que às vezes não tem essa habilidade. E é normal, porque a pessoa está começando ali na carreira agora, tá tudo bem, ela vai se desenvolver nisso, mas é mais difícil de aceitarem o caminho X se você não tem as informações relevantes para aceitar aquilo, sabe? E às vezes não é nem questão de maldade, é questão que às vezes é difícil você levar isso adiante, às vezes por uma diretoria da empresa e tudo mais, sem ter essas informações, sabe? Então, quando vocês querem que às vezes alguma coisa seja aprovada, vocês que são júniores e querem que os líderes de vocês aprovem algo, já leva com esse tipo de informação. Qual que é o benefício que isso vai trazer para a empresa, para o produto, quais são os dados que embasam esses benefícios, que realmente esse caminho é melhor, sabe? Então você já vai com essas informações, é mais fácil e tendencioso os líderes aceitarem esse tipo de informação do que levar uma informação que, o caminho X é legal e eu sei que dá bom porque eu vi no curso lá. Tá, mas só isso, sabe? Só isso é difícil a gente, às vezes, como líder, pegar e levar isso pra frente para ser aprovado. Então, a gente precisa de informações que chegam com mais dados e preciosidades pra gente conseguir defender esses argumentos e levar pra frente, sabe? Não sei se fui claro, se falei muito aí a respeito da resposta, mas eu tenho um podcast, gente. Eu gosto de falar bastante, viu? Vocês me cortam aí se eu estiver falando muita groselha. Não, nossa, pelo amor de Deus, estão assistindo aqui junto com o pessoal. Tô aqui só de ouvinte, eu acho. Bora para a próxima pergunta, gente. O pensamento crítico pode ser relativo a cada um? Qual a base fundamental de argumentos? Acho que a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Mas se der para amarrar. Olha, eu acho que ele pode ser relativo, cara. Depende muito, sabe? Porque Acho que o assim. relativo a cada um quer dizer que pode ser individual de cada pessoa, né? Não seria Assim, relativo. o pensamento crítico ele é individual, né? De cada pessoa. Mas às vezes tem, vamos supor, você pode ter um pensamento crítico a respeito, sei lá, da chuva e que você acredita que chover é bom ali na sua lavoura de tal a tal data, só 10 dias, baseado no que você planta, tá ligado? E às vezes pra mim eu prefiro que seja 15 por causa de outro tipo de coisas que eu planto ali na minha lavoura que é diferente da sua, sabe? Então às vezes vão ter critérios diferentes ali de aceitação com relação a esse tipo de pensamento, esse tipo de argumento, sabe? Mas se a gente for levar, às vezes, o mesmo ponto em consideração, sei lá, vamos supor que a gente fosse discutir sobre liberação da maconha. Vai, gosto de pegar assunto polêmico, hein, gente? Porque Nem um é pouco. legal. Porque é legal discutir sobre isso, assim, né? Se a gente for discutir de forma saudável, eu gosto. Então, por exemplo, liberação da maconha. Lá, o Juarez falou que ele quer, beleza.
Então, se ele quer, ele vai trazer alguns argumentos baseados que liberar a maconha é bom, porque ele quer. Então, ele vai buscar informações, ele vai ter um pensamento crítico a respeito disso, e ele vai buscar argumentos e fundamentos que ele acredita que é bom liberar, né? Só que assim, baseado, igual a gente sempre tá falando aqui em toda essa talk, em dados, sabe? Em informações reais, assim, e às vezes eu posso ser contra, falar, não, eu acho que liberar a maconha não é bom, não. E aí eu também vou trazer os meus argumentos aqui, o meu pensamento crítico a respeito. E pode ser que com o pensamento crítico do Juarez, eu mude a minha opinião a respeito disso, né? E não quer dizer que eu vou trazer argumentos para ir contra ele só para convencer ele. É só para eu embasar aquilo que eu tô pensando a respeito desse tema. Se mudar o pensamento dele ou não, isso é irrelevante, sabe? Eu acho que a ideia não é discutir para quem tá certo ou tá errado. É para discutir para ver onde a gente chega, às vezes, num pensamento Y. Ao invés da gente ficar assim, eu quero que se libere, eu não quero que libere, a gente chega num meio termo, sabe? Que fica bom para todo mundo, sabe? Então eu acho que eu gosto de, como eu falei, dessas discussões polêmicas, principalmente se for de forma saudável e a galera realmente trazer argumentos, sabe? Eu acho que a gente tá perdendo um pouco com isso, a gente tá ficando com muito medo de falar sobre assuntos polêmicos e não quer tocar no assunto por medo, às vezes, de vai ser cancelado, não sei o que. Cara, vamos discutir mais sobre essas coisas, assim, eu acho que é legal, sabe? Porque a gente refletir de fato sobre essas informações e faz a gente realmente evoluir, sabe, como pessoa e ter mais repertório, sabe? A gente precisa ter esse repertório maior, mais amplo, mais vasto, ao invés de a gente ficar só na nossa bolha. Eu acredito que a Terra, igual eu comentei a respeito da Terra plana, beleza, por mais que eu não acredito que a Terra não é plana, mas deixa eu ler um pouco a respeito disso. Por que essa galera acredita nisso? Qual que é o fundamento disso? Por que eles creem nisso, sabe? Ou a mesma coisa do lance da maconha. Eu não sou a favor. Tá, mas por que o outro é a favor? Deixa eu entender o porquê, o motivo, o outro é a favor. Ele deve ter os motivos dele, as informações, o embasamento dele. Qual é o pensamento crítico dessa pessoa a respeito de ser a favor, sabe? Então, ouvir o outro, o diferente, eu acho que é importante, cara. Pelo menos é a forma que eu gosto de pensar até sobre a vida. E tem ensinado até isso pra minha filha, de 3 anos. Esses dias a gente tava assistindo aqui no YouTube, e eu não pago o YouTube Premium, tá, gente? Eu deixo o YouTube de graça mesmo aqui na TV. E aí tem as propagandas, né? A gente não passa, tem as propagandas. E ela gosta, às vezes, de ficar assistindo uns desenhos, ou ver aquelas crianças que são outras YouTubers, sabe? Aquelas crianças YouTubers que fazem uns vídeos com os pais e tudo mais. São até alguns vídeos educativos, são bem legais. E aí teve um vídeo que tava passando assim, entrou comercial. E aí eu tava com o controle na mão e não pulei o comercial. Eu tava distraído e olhando no celular e não pulei o comercial. Aí ela olhou pra mim e falou: papai, você vai esperar acabar todo o comercial? Por que ela me perguntou, ela me fez um questionamento. Isso que ela tem 3 anos e 8 meses. Eu achei isso fantástico, sabe? Porque ela queria que pulasse o comercial, mas ela não falou pra mim: papai, pula o comercial. Ela perguntou: você vai querer assistir, vai querer deixar passar todo o comercial, sabe? Eu achei isso muito legal. Então eu tenho até estimulado ali, de certa forma, a minha filha a já ter essa forma de pensar de forma mais crítica e criar diálogos entre as pessoas, sabe? Cara, que legal ela ter te perguntado. Achei, Não, eu achei rachei, fofo e achei muito legal. cara, eu rachei o bico e falei pra minha esposa, falei, mano, olha o que essa menina tá fazendo. Aí, tipo, a minha esposa dá risada e fala, tá vendo a pessoa que vai te confrontar? Porque às vezes eu fico fazendo esses joguinhos, assim, dentro de casa com a minha esposa e tal, né? Tipo, então ela fala que a minha filha é que vai me confrontar, assim, no bom sentido, sabe? E eu falo, tudo bem, quer dizer, deixa ela confrontar, porque ela crescendo já tendo esse pensamento crítico, eu acho excelente, assim. Porque a gente precisa cada vez mais disso dentro das empresas, e cada vez mais as empresas vão precisar disso, porque como eu falei no começo, as habilidades técnicas, mexer no Figma, fazer uma pesquisa, montar roteiro, tudo isso é mais fácil, e eu não tô falando que é mais fácil menosprezando isso de maneira alguma. A gente tem que estudar, tem que correr atrás dessas informações, tem que saber fazer tudo certinho, mas é mais fácil se comparado com esses outros tipos de habilidades, como pensamento crítico, como proatividade,
como flexibilidade, que são habilidades comportamentais, são mais difíceis de se desenvolver do que essas outras habilidades técnicas. Ambas são importantes, mas cada vez mais essas questões de habilidades comportamentais vão bater na nossa porta. Porque a gente vê que algumas habilidades técnicas, a inteligência artificial tá aí e tá fazendo muita coisa legal. Então, se a gente parar e analisar, pô, muita coisa técnica a máquina já faz pra gente. Mas tem as habilidades comportamentais, que isso é praticamente improvável, não vou dizer impossível, porque pode ser uma palavra forte, mas improvável que as máquinas consigam ter, sabe? Ter esse pensamento crítico. Porque a máquina sempre vai ser baseada no algoritmo que um humano digitar. Então, Ela sempre vai refletir o que ela aprende com a gente. Ela não aprende nada do éter, né? Ela aprende com a gente. exatamente. Então, assim, o pensamento crítico vai ser mais difícil. Mas montar um layout no Figma já tem hoje. Hoje não, faz alguns 2, 3 anos atrás que eu já vi. A pessoa passava o design system assim, e a IA construía uma interface baseada no design system que já existia, cara. Então, assim, pô, e aí? Você vai só focar em uma coisa? Não, vamos focar também nas habilidades comportamentais. Softs que a gente falou na última talk, gente. Yas, como é que tá o chat? De perguntas, Tranquilo? não, só comentários e conversas. Bora para a próxima pergunta, então. Existe algum exercício para trabalhar a criticidade no dia a dia? Algum exercício? É. Cara, eu não faço nenhum exercício, eu mesmo, assim, particularmente, mas eu faço atividade física mesmo, assim, exercício físico, né, musculação. E eu tenho a sensação que quando a gente, novamente falando sobre a questão de sair da bolha, sabe, a gente vê coisas diferentes, fazer coisas diferentes que a gente não se costuma fazer, né, diferente às vezes da nossa até profissão mesmo, a gente acaba tendo uma criticidade melhor, sabe? Porque a gente começa a ver outros tipos de elementos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu falei que eu gosto de fazer churrasco e fazer hambúrguer. Não que eu seja expert nisso, longe disso, eu sou um super amador e que eu gosto, assim, é uma parada legal. Então eu vou lá e vou aprender um pouco mais sobre, como é que é a carne, qual carne é legal de fazer um hambúrguer, tá, e como é que eu faço esse hambúrguer, eu tempero, não tempero, jogo sal na hora que tá fazendo o hambúrguer ou depois? Então eu vou aprendendo um pouco mais desse outro universo, que não é o meu universo comum, como universo como é design, que é o que eu faço há mais tempo da minha vida e mais horas da minha vida que eu invisto durante toda essa minha jornada. Eu vou por esse outro caminho e eu começo a ver detalhes diferentes de como executar essas outras coisas. E esses pequenos detalhes que eu vou vendo, eu vou construindo um repertório. E esse repertório vai me deixando, de certa forma, mais crítico com relação àquilo que eu estou fazendo. Porque, de certa forma, se eu, às vezes, mudar algum tipo de processo, ou errar, ou não chegar num resultado bacana, eu sei que eu preciso de talvez ter tido uma criticidade melhor na hora de fazer ali aquela carne, na hora de comprar a carne, ou na hora de bater a carne, na hora de fazer o blend, ou na hora, sei lá, eu faço o blend ali de hambúrguer, aí eu aprendi que tinha que deixar um tempo no congelador para ele ficar um pouquinho mais durinho na hora de pôr na churrasqueira, senão desmancha. E aí todos esses detalhes você vai aprendendo fazendo, né, e fazendo outras coisas diferentes. E que depois você vai conectando no seu dia a dia com aquilo que você vai fazer, sabe? Com aquilo que você vai executar. E o bacana disso é que você começa a ter um horizonte diferente, sabe? Você começa a ver que, por mais que tem coisas que você nunca fez, meio que você começa a ver que nada é meio que impossível de você fazer. Você começa a ver que fala, meu, eu posso fazer qualquer coisa. Basta eu investir tempo e querer aprender aquilo. E aí você começa a ver o mundo, tudo de outra forma, sabe? Às vezes as pessoas até perguntam, qual que é seu maior desafio com tal coisa, assim, sabe? E às vezes eu fico até com dificuldade de pensar no maior desafio, assim. Eu acho que eu até brinco, assim, que hoje o maior desafio meu,
como vida, né? Não na profissão, porque na profissão cada dia é um desafio diferente, a gente vai aprendendo, vai, faz, executa, se erra, pede desculpa e faz de novo e bola pra frente. Agora na vida eu falo que hoje o meu maior desafio é ser pai. E hoje o meu maior desafio é ser pai porque eu fui criado sem meu pai, então eu não tive uma boa referência de pai. Então eu tô sendo algo que eu não tive como boa referência. Então talvez pra vida meu maior desafio seja esse. Mas de profissão, assim, das coisas que acontecem no dia a dia, depois que a gente cria uma certa casca daquilo que a gente vai tendo de experiência, nada mais vai impactar como antigamente no começo, né? Claro que para quem às vezes está começando na carreira, pequenos desafios assim pode impactar bastante, é normal. Mas não fiquem ansiosos e ansiosas por isso, sabe? Conforme vocês forem avançando na carreira, vocês vão criando essa casca e vocês vão ficando mais tranquilo e tranquila com os desafios que vão acontecendo no dia a dia. E aí não vai ter assim, nossa, um grande desafio que é impossível. Você vai olhar para aquilo e vai falar, beleza, é difícil, vamos aí, arregaça a manga e vai para cima, irmão. Se der certo, bem, se não der certo, bola para frente também, cara. Uma vez eu li uma frase muito legal que fala que na vida a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha, sabe? Então eu acho legal essa frase, assim. Já vamos deixar anotado aqui que esse aqui vai ser o recorte pra gente postar depois nas redes sociais. Olha aí, ó. Qual é a melhor forma de usar o pensamento crítico para se comunicar com outras pessoas? Acho que você vai conversar, você já tá usando, né? Tipo, uma parada automática, você não tem como não fazer. Cara, sabe o que eu aprendi com o meu outro gestor que eu tive quando eu tava, antes de eu ir pra Boa Vista, eu tava na Corate, e o Vespa, que inclusive ele é meu amigo também, foi meu padrinho de casamento, ele usa uma parada que eu adoto também um pouco, que é o lance de você fazer perguntas, sabe? Ao invés de sempre você dar a resposta quando alguém te pergunta, você devolve com outra pergunta. E aí você vai criando esse pensamento crítico com você e com a pessoa que você está conversando, sabe? Então eu chegava muito nele, assim, e perguntava, isso, aquilo. Ele, mas o que você acha disso? Então ele me devolvia sempre com outra pergunta, cara. Nunca me devolvia com resposta. E às vezes eu ficava até meio puto, assim, falava, nossa, cara, eu preciso dar a resposta da parada, ele me vem com mais pergunta. Mas isso me fazia refletir sobre aquilo que eu tinha que fazer. E me fazia ter esse tipo de pensamento. Falava, poxa, qual caminho será mesmo que eu posso seguir, né? Será que eu dá certo isso aqui? E eu mesmo às vezes resolvia, sabe? Não precisava nem dele, assim, no bom sentido, a não ser essa forma dele me questionar, fazendo mais pergunta. Cara, isso é muito bom, assim. Então eu gosto de adotar um pouco isso, às vezes, assim. Eu acho que por isso que a minha filha me perguntou se eu ia deixar passar todo o comercial, porque às vezes mesmo sendo ela com 3 anos, eu faço às vezes pergunta da pergunta que ela me faz, sabe? E aí eu acho que faço isso com a minha esposa também, faço isso no trabalho, com a galera lá que a gente lidera, e eu acho que isso ajuda no diálogo e nessa forma de pensamento crítico, sabe? Pelo menos é a forma como eu acredito que ajuda, né? Eu costumo fazer isso, mas é assim, gente, desculpa o que eu vou falar, tá? Sempre me vê o episódio do Chaves, que eu não sei quem é que fala, que só os idiotas respondem uma pergunta com outra Pode crer. pergunta. Eu sempre penso nisso, cara. Mas eu adoro fazer, porque realmente você estimula a pessoa, porque às vezes é uma pergunta tão fácil que ela vem. A Érica falou que foi o professor de Girafales, exatamente. Mas às vezes, duas coisas. A pessoa ela vem com uma pergunta para você. Se você não entendeu, é sempre bom você perguntar de volta alguma coisa para ela, porque você vai conseguir entender. E às vezes, ela sabe a resposta. Se for no caso, por exemplo, que o Luan estava falando, ele era o liderado do chefe dele, e ele vai te perguntar uma coisa, você faz a pessoa pensar realmente, porque às vezes você acredita que ela consegue chegar na resposta sozinha ou que ela tem a resposta. Você acaba estimulando o pensamento crítico. Então, assim, acho que foi a resposta ótima para essa pergunta aqui que você deu. Assim, eu não me importo de ser um idiota, não. Não, Nesse não, sentido. esquece, tá? Eu vou cortar isso depois, porque assim, Não, mas só é o que bom. me lembra. Mas é bom, cara. Eu também lembro disso aí do Chaves. Pô, você me fez lembrar mesmo, assim. Tipo, o Chaves tem várias pérolas interessantes, assim, né? E essa é uma delas, inclusive. E a Adriana que mandou no chat. Acho que você tá mudo, Yas.
Tá mudo, eu não tô ouvindo também, não. Mas o microfone voltou e saiu. Alguém fez pergunta no chat? A Adriana mandou aqui, ajuda horrores, mas não é muito acessível e ainda tem muitas pessoas que acham bobagem, o que já é uma barreira para se abrir a novos conhecimentos que vai contra o que a pessoa pensa. Que eu acho que a gente estava falando de responder uma pergunta contra a pergunta. A Yas deve estar com um problema no microfone dela, mas daqui a pouco ela volta, gente. Enquanto isso, a gente Tranquilo. vai para a próxima pergunta. Como começar a questionar um ponto de dúvida? Acho que a gente acabou de falar sobre isso, mas vamos lá. Sim, cara, eu acho que é o lance da onde você perguntou a respeito das fontes, né? Por ter muita fake news, né? Eu acho que o lance é a gente duvidar sempre, no bom sentido, sabe? Então sempre se questionar. Sempre, assim. Seja, qualquer coisa, sabe? Será que é isso mesmo, sabe? Ter realmente esse ponto de dúvida, assim, será que essa informação é essa mesmo? Será que essa fonte é desse lugar que veio aqui mesmo? Será que esse caminho é o melhor caminho realmente para seguir? Sabe? Eu acho que a gente ter sempre essa dúvida, esse questionamento, essa questão de questionar tudo no bom sentido, sabe? Não virar aquela pessoa chata de duvidar de tudo, mas você se questionar até, será que aquilo que eu acredito, eu, Luan, agora mesmo assim, será que no que eu acredito é válido? Será que é bom mesmo, assim, né? Sobre os meus princípios, os meus valores, será que é isso mesmo que é melhor pra mim, pra minha família, pra nossa sociedade? Sabe? Às vezes até fazer uma autoanálise, autorreflexão sobre nós mesmos, assim, sabe? E pensar, será que tá bacana, não tá bacana, sabe? Eu acho que muito desse campo da filosofia eu gosto demais, sabe, assim, sobre esses questionamentos. E questionar é sempre bacana, sabe? É uma parada que eu gosto, né? Então, como começar, eu acho que é sempre a gente ter esse ponto de dúvida, sempre duvidar de tudo, mas no bom sentido também, não virar aquela pessoa chata que não acredita em nada, né? Muito pelo contrário, é só fazer reflexões mesmo. Não quer dizer que você vai falar pra todo mundo a toda hora, não, mas eu duvido disso, não, mas eu duvido disso. Não é assim que a gente vai agir. Mas a gente pode pensar entre a gente quando alguma pessoa falar e você, dentro de você falar ok, mas dentro de você falar, vou ver isso aqui, se é isso mesmo, sabe? E aí você mesmo vai lá e investiga, verifica e não que você tem que voltar depois pra pessoa e falar que ela tava errada, nada disso, é mais pra você mesmo se evoluir, sabe? Até porque em algum momento você tem que parar de se perguntar e fazer o que você estava pesquisando, né? Ou, enfim, Isso. conversando. Exatamente, exatamente. A gente às vezes tem que avançar, a não ser que a gente realmente queira de fato virar filósofo, né? Que aí a gente realmente só vai Vai questionar e começar a mesmo questionar assim tudo. mas só que mesmo assim a gente vai ter que fazer algo, ou seja, escrever uma obra, escrever um livro, fazer alguma coisa, colocar esses questionamentos para fora para que outras pessoas depois debatam em cima desses seus questionamentos que você criou, assim como a gente está fazendo hoje com relação a esse pensamento crítico. Ótimo. E a Ais voltou? Voltou? Voltou. Voltou Não? aí. Aí. Ah, voltou. Discord do celular é complicado. Ó, a Érica mandou, ela perguntou se a gente tem alguma dica de leitura sobre o assunto pensamento crítico. Olha, lê a Sócrates, Érica. Mentira, faz isso não. Você vai virar uma Aí. filósofa. Não, mas lê Sócrates, É, pô. lê sim, tá. Ela já. Nossa, passei vergonha aqui porque ela falou que já leu. Ah, historiadora. Ok. Ó, Ah, então gente, você tem alguma aí é dica de outro leitura, nível, né? Luan? Oi? Nossa, se você tiver alguma dica de leitura sobre pensamento crítico. Cara, eu gosto, assim, tem um cara da nova geração agora, assim, que é por exemplo, o Cortella, eu gosto bastante. Então, tipo, eu tenho lido mais livros focados nessa questão de liderança, por conta até do papel que eu estou atualmente, né? Uhum. E querendo ou não, essa parte da liderança tem muita coisa relacionada com essa questão de pensamento crítico, sabe? Então, se você pegar, eu acho que os livros do Cortella, assim, por mais que tem um que eu li que chama Qual é a Tua Obra, é praticamente você pensar criticamente sobre a sua vida, assim. Então,
É um livro bem legal, é facinho de ler, chama Qual é a Tua Obra do Cortella. Eu acho que vale a pena a galera ler sobre isso daí, porque é bem bacana, sabe? Mara. E a Beleza. Tem próxima, uma Yash? pergunta da Rose. Ela perguntou se o exercício de pensamento crítico deve gerar alguma entrega, tipo uma CSD ou alguma coisa parecida? Olha, pode gerar sim, né? Porque na matriz CSD a gente tem ali, né, certezas, suposições e dúvidas, né? Então, as dúvidas ali a gente pode ter um entregável, mas o pensamento crítico em si só, ele é uma forma de você pensar sobre tudo mesmo, assim, sabe? Desde dessa parte do entregável ou não entregável. Às vezes no começo de sei lá, de um projeto, alguém já chega com alguns tipos de informações, só que são informações pela metade, e você já vai ter ali um pensamento crítico para que você precisa de mais informações para que possa continuar tocando o projeto, por exemplo, né? Então você vai ter esse pensamento crítico baseado na sua experiência e tudo mais e questionar alguns pontos ali para que tenha mais informações para que possa dar andamento. Então nem sempre ter o pensamento crítico vai sair com um entregável de alguma coisa, sabe? Não é como se o pensamento crítico, ele não é tipo, ele é uma habilidade. Então não é uma ferramenta, só uma ferramenta que você vai usar para se chegar num entregável para mostrar alguma coisa, sabe? Ele é uma forma de você pensar de fato sobre tudo, né? Desde o trabalho, da vida e etc, sabe? Não sei se fui claro ali para Rose, mas se você quiser usar uma CSD, dá para fazer também, porque você tem a questão da dúvida ali, né? E aí o seu pensamento crítico com relação ao projeto, você pode auxiliar, usar desse pensamento crítico e montar uma CSD e beleza. Ou outra ferramenta que você acha mais necessária, Rose, também pode ser, não necessariamente só CSD. Exatamente. Lembrando, até falando sobre ferramenta, tanto a Rose como a todo mundo que está aqui, é que ferramenta a gente tem que usar conforme a nossa necessidade. A gente não precisa ficar preso a uma única ferramenta, tá, gente? A ferramenta, tem que nos servir e não ao contrário. Às vezes eu tenho a percepção, claro, é a galera que tá às vezes mais começando assim na área, que fica muito preso a uma ferramenta, né? Ah, só usa aquela ferramenta, só aquele método, só aquilo e quer usar exatamente às vezes como aprendeu num curso. E beleza, para praticar é bacana, mas depois com o tempo você vai aprendendo a usar a ferramenta a seu favor, sabe? Não ficar preso a um tipo de ferramenta e tudo mais. Usa como se fosse um arsenal mesmo. Ah, na hora que você precisa da ferramenta X, você usa, na hora que você precisa da Y, você usa a Y e não precisa se apegar a uma ferramenta e achar que aquela ferramenta é o que vai salvar todo o design que você precisa construir. Perfeito, gente. Acabou. Pô, foi rapidão, meu. Pô, passou rápido, mas essa aqui foi uma das. Não foi a mais longa, que a gente tem umas talks aí de 2 horas, mas essa aqui foi uma das mais longas. Pô, Uma obrigado hora e aí. 10. E aí, gente, últimas perguntas ou a gente já finalizou? O pessoal já tá agradecendo aqui no chat. E, Luan, eu também. Gente, o Luan abriu a caixinha de pergunta e eu falei: vem aqui participar no Talk. E ele falou: simbora. Gente como a gente, acessível. Foi um negócio muito louco, muito legal. Nem acreditei quando ele me respondeu. Ô, louco, cara. Tipo, a galera fala assim, eu falo, mano, eu sou só um cara que mora aqui no interiorzão, mano. Eu sou o ex da roça aqui, cara. Aqui é cidadezinha interior. Ah, mano, minha cidade aqui não tem nem 40 mil habitantes, é pequenininho. Mano, eu sou de boa, cara. Eu sou. Igual você falou, eu sou gente como todo mundo, mano. É isso aí, não tem nada de diferente, não. A única coisa é que eu meti um microfone aqui e comecei a falar igual um louco. Falei, nossa, eu preciso pôr as coisas que eu penso pra fora, e é isso. Cara, a gente agradece muito por você ter vindo aqui, por você ter falado com a gente, por você ter falado com a comunidade. O pessoal aqui, a gente fica sempre tentando trazer o pessoal para poder, enfim, falar exatamente o que você falou, falar, né, e botar aqui o pensamento para fora de uma forma que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo para a comunidade. Eu acho que você faz isso já há bastante tempo. Eu acho que eu escuto teu podcast
dei uma maratonada no início e, enfim, não só eu, provavelmente a Yas também. E todo mundo que tá aqui no chat já deve ter ouvido falar e escutado o teu podcast. Não só o teu, o Semiose com o David, enfim, todo o resto da galera, Leme de Buriti, o Furtado, e enfim, tanta gente. E a gente aqui também falando nossas besteiras, chamando o pessoal. Enfim, só falando isso tudo para dizer obrigado de novo. E se você quiser deixar um comentário aqui no final agora, o microfone é mais que seu. Cara, obrigado aí, Fê, obrigado, Yas, obrigado a todo mundo que tá aqui nos ouvindo, me ouvindo. Cara, obrigado mesmo, assim, tipo, às vezes até repetir assim, pô, obrigado, não sei o quê, mas de verdade, para mim é uma honra muito, porque a minha história de vida é muito louca, assim, então eu nunca imaginei ter todo esse carinho, assim, de tanta gente como eu tenho hoje, assim, da comunidade, da galera, de ter esse pouquinho desse reconhecimento que é legal, é bacana, que a gente tá construindo, então eu acho isso muito prazeroso, sinto um pouquinho de orgulho com relação a isso, porque a gente corre atrás, a gente batalha para que a gente transmita algo positivo para as pessoas. Então, quando eu vejo alguém mandando uma mensagem e fala, nossa, obrigado por tal episódio que você gravou, me ajudou, tal, cara, isso é a minha maior recompensa que eu tenho, assim, sabe? De ver que de fato eu tô conseguindo contribuir para a vida de alguém, para que essa vida dessa pessoa melhore, porque muitas pessoas já me ajudaram ao longo da vida de formas diferentes, assim, e isso é bacana a gente poder contribuir para que outras pessoas também consigam avançar. Então, de fato, realmente eu sou grato aí pela Yas, pelo Fê, fica já aqui aberto para, quando quiser é só me chamar. Não falo que eu venho todas as vezes, porque às vezes é difícil questão de agenda, mas sempre que casar a agenda aí, pode me chamar, vou estar sempre disponível para vocês e bater um papo, porque como vocês viram, eu amo o microfone, eu amo falar, e se deixar a gente fica aqui até eternamente batendo papo e conversando, sabe? Então, valeu mesmo, quem ainda não me segue, quiser seguir lá nas redes sociais, tem o Papo de UX lá também no Instagram, tem ali no LinkedIn, pode me chamar, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo, eu não respondo às vezes na hora por conta das reuniões do dia a dia, mas eu sempre tiro um tempinho para responder todo mundo e gosto de ler tudo que as pessoas mandam, então por isso que às vezes eu demoro até um pouco mais, que eu leio realmente o que a pessoa mandou, tem pessoas que às vezes me mandam link, aí eu gosto de ver, não gosto só de responder como se eu tivesse visto e não visto, eu não consigo fazer isso. Então eu paro mesmo para lá, clicar no link, olhar, analisar e às vezes de fato dar um feedback ali para a pessoa. Então acaba demandando um pouco mais de esforço e tempo para isso. Mas tamo aí, sempre acessível, e para quem for de São Paulo aí, dia 11, dia 10, acho que é dia 10, deixa eu ver aqui no calendário. A gente vai estar gravando mais episódios Semiose, então quem for da capital aí de São Paulo, quiser colar lá no Tchê Café, que é onde a gente grava o podcast, dia 10 de dezembro a gente vai estar gravando lá. Qualquer coisa me manda uma mensagem, eu passo o endereço para vocês vão lá para ver os bastidores, a gente se conhecer, tomar alguma coisa junto lá, que é um bar, e é isso. Eu já tenho coisa para fazer 10 de dezembro em São Paulo, gente, então, né, desculpa Aí, quem quiser encontrar a gente lá no Tchê-Café. Não, tô zoando, demorou, gente. pô. Mas talvez, quem sabe. Yas, também obrigado, Yas, porque você é quem toca isso aqui tudo sozinha, né? Então, muito obrigado Ai, também que por me mentira. ajudar nisso aqui. Obrigada a você. E, gente, obrigado a vocês que estão escutando a gente, porque não seria possível fazer isso aqui, só eu, Yas e o Luan trocando uma ideia. Bom, até seria, né? Mas obrigado também por vocês virem aqui escutar a gente. E lembrando só que a gente tem as últimas duas talks no YouTube. Se você estiver escutando isso no YouTube, dá o seu like já, por favor. Futuramente a gente também vai trazer a talk pro Pod Vagas, lá no Spotify. E não deixem de ler o artigo que saiu agora da Vagas, do Júnior Avançado, não caia nesse conto. Alguma coisa assim com esse título, mas enfim, dê uma olhada lá que já esqueci como é que eu botei. Pô, mas não dá mesmo, Fê. Vamos ser Ah, sinceros, vai. Uns cara, 20 dias, uns 20 dias, vai. 21, Aí, ó. aí beleza. Esse assunto nunca vai morrer, meu Deus. Nunca, nunca. Esse assunto é muito bom, cara. Muito bom. Gente, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui. E se você curtiu, curte aí. E é isso. Abraço. Valeu, galera. Abraço.